E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Caia. Eu sou profissional da beleza já há muito tempo. E eu tô aqui hoje pra dar dicas pra você, extensionista de cílios. Que, olha, eu aprendi bem assim no decorrer do tempo, viu? Assim, na marra, literalmente, quando a cliente me ligava e falava, Caio, os cílios caiu, etc. E eu não sabia por quê, e hoje eu sei o porquê. E hoje eu vou dar essas dicas pra vocês aqui, meu anjo, ó, de graça. Tá bom? Mas antes já de eu dar essas dicas pra vocês que são maravilhosas, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e mostre pra mais pessoas. E também me siga no meu Instagram, eu dou várias dicas por lá também, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional, Calme Caia ou Beauty by Caia, tá bom? Então vamos lá. Gente, bora pro vídeo. Como extensionista de cílios, gente, eu fui aprendendo bastante coisa no decorrer do tempo e literalmente por experiência própria. Óbvio que muita coisa eu peguei em curso, algumas coisas eu fui vendo o ambiente do meu trabalho, que é muito importante vocês estarem atentos, principalmente no seu ambiente de trabalho, como funciona, qual arco, etc. Mas eu vou dar essa dica mais pra frente pra vocês, tá bom? E, gente, são dicas super simples, que entra muito na questão fisiológica do fio. Quando a gente fala em extensão de cílios, a gente não pensa muito sobre isso. Quando a gente fala sobre extensão de cílios, a gente não pensa que o fio natural da cliente, gente, é completamente uma coisa fisiológica, assim como o nosso fio de cabelo, assim como nossos pelos, nossa pele. O fio natural da cliente tem pH, gente. Então é uma coisa muito complexa que quem sabe eu posso ir explicando pra vocês em outros vídeos, etc. Vamos lá, gente, a primeira diquinha de ouro, assim, pra sua extensão já começar com o pé direito, você ter uma durabilidade melhor, é você higienizar muito bem os cílios, o fio da sua cliente, tá bom? Lembre-se que o adesivo de extensão de cílios não vai curar, não vai colar, não vai realizar a polimerização dele se os cílios não estiver extremamente limpo. E quando eu digo limpo sem maquiagem, retirar o máximo que vocês conseguirem da oleosidade. Óbvio, se a cliente tiver uma fisiologia já que a pele dela produz mais oleosidade, se o cabelo for mais oleoso, consequentemente o fio também vai ser mais oleoso. Mas na hora da aplicação, na hora da colocação, o cílio precisa estar completamente limpo, tá bom? Eu costumo utilizar o shampoozinho Johnson de bebê amarelinho. Por quê? Porque ele não arde o olho da cliente. Pra quem não sabe, o pH do Johnson é o mesmo pH da lágrima, se eu não me engano, porque é feito pra bebê, então por isso não arde o olho, ok? Por isso que muita gente não só usa o Johnson pra lavar cílios ou a área dos olhos, mas muita gente também usa pra lavar o rosto. Porque, querendo ou não, ele é um produto legal pra quem tem problema de pele, etc. E ardência nos olhos. E também eu uso pra lavar os meus cílios quando eu tô de extensão. Hoje eu tô de postiço, porque a minha extensão tá já no fim, eu não tenho tempo pra fazer, então eu coloquei postiço. Mas quando eu tô de extensão, eu costumo lavar o meu também com Johnson. E indico pra minhas clientes lavarem em casa com Johnson também, porque não vai entrar em reação com a composição da cola, tá bom? Uma outra dica, ainda como parte da higienização, é você utilizar soro fisiológico. O soro fisiológico, gente, ele contém sódio, e o sódio, ele vai desidratar um pouquinho mais o fio da sua cliente. E ele, sem falar que ele é um pouquinho melhor do que a água, tá bom? Eu antes de fazer alguns cursos, eu aprendi isso em um curso, eu utilizava água. E a água, querendo ou não, gente, se vocês fizerem um teste, ela é um pouquinho mais pesada do que o soro. O soro, ele tem uma consistência um pouquinho mais leve, então a cliente pode até sentir menos, sabe? Óbvio que a gente vai ter aquelas que assustam. Se vocês não estiverem entendendo bem esse lance da higienização que eu tô falando pra vocês, tem um videozinho no meu Instagram que chama Beauty by Caia, que tem lá eu higienizando os cílios da cliente antes de eu fazer a colocação. E eu mostro esse passo a passo pra vocês, tá bom? Eu vou tentar deixar linkadinho aqui na caixa de descrição pra vocês poderem ir lá ver. Então, galera, utilizando o soro, a gente vai ter mais um passo aí, entrando com o pé direito na nossa colocação, que vai ajudar a gente a ter uma retenção maior dos fios e da cola.
Uma terceira opção também que você pode fazer para que a sua extensão dure mais é utilizar o primer, gente. Eu por muito tempo eu lá no começo nem sabia que tinha que passar primer, etc. Tem alguns fios ainda que eu não curto passar primer, tá bom? O primer, o que que ele vai fazer, gente? Ele vai retirar toda a oleosidade que ainda tem, às vezes, se você não fez uma higienização tão boa ou se os cílios da cliente é realmente muito oleoso, ele vai ajudar a retirar ainda mais a oleosidade desse fio e ele vai abrir também um pouquinho mais a cutícula do fio da cliente para que a cola faça uma polimerização muito perfeita. Então, gente, fazendo tudo isso, vocês vão conseguir com que a cola cole literalmente melhor no fio, tá? Espero que eu tenha explicado de uma maneira simples que vocês consigam entender mais. Pra quem sabe os termos técnicos, como eu falei, polimerização, cura, etc. serve também, tá? É só pra quem tá começando agora, não entende tão bem desses termos mais técnicos e científicos também, né? Consiga entender bem, tá? Uma quarta dica, que essa foi a dica que gente, juro, eu peno com isso até hoje e penei muito, mas hoje em dia eu tenho noção, então eu consigo fazer com que o ambiente esteja numa temperatura e numa umidade muito boa pra eu fazer ali a minha colocação. Gente, pra quem não sabe, a cola só realiza a polimerização ou a cura dela, que é praticamente a mesma coisa, em um estado legal, se o nosso ambiente de trabalho estiver com uma umidade e uma temperatura boa. Eu já falei pra vocês, eu acho, que a cola, ela realiza uma polimerização legal quando ela tá numa temperatura até 23 graus, mais que isso já fica um pouquinho difícil. E uma umidade legal também é entre 45% a 55% na maioria das colas. E, gente, pra eu saber essa quantidade certa, eu aprendi só acho que no meu terceiro, quarto curso, que nos primeiros eu realmente não falavam muito pouco sobre isso da cola, etc. Cursos ruins? Talvez, mas eu aprendi algumas coisas. Então, sejam gratas por tudo que vocês aprendem na vida de vocês, tá, gente? Mas a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. E isso eu demorei um pouco de tempo pra aprender e eu penei muito. Porque se a gente não tiver atento a isso, a cola não vai curar legal, ela não vai fazer a polimerização legal. A gente pode demorar muito mais tempo numa colocação do que a gente demoraria. Às vezes a cola não seca, tipo, ela fica mais pegajosinha, ela não seca, ou às vezes ela seca muito rápido. Então é legal você estar atento à umidade e à temperatura do seu local de trabalho. E como eu já disse antes também, ter o ar-condicionado, ter um desumidificador ou um umidificador, tá? Depende muito aí do clima da sua cidade, do seu estado. Porque é uma dica, gente, porque se a gente fizer em uma temperatura e uma umidade, tipo, maior ou menor do que eu disse, às vezes pode acontecer de ali tá ok, mas por o ambiente não estar nessas condições que a cola precisa, pode cair mais rápido o fio, tá bom? Então é uma dica pra durar mais, literalmente. Vai por mim que essa dica é uma dica das mais preciosas que eu dei aqui, tá? Já tive muito problema por conta de umidade e de temperatura do meu ambiente de trabalho, tá bom? Principalmente quando chove, gente. Quando chove aqui onde eu trabalho, pelo amor de Deus, é tipo o desumidificador, o ar ligado nos 18 graus e tudo mais, porque realmente fica muito úmido. A gente consegue chegar aqui na cidade onde eu moro a 99% de umidade. Juro pra você, é como se a gente tivesse pintado o ambiente de trabalho assim e tá super úmido o local. E aí é um grande problema, gente, juro. É uma das dicas mais preciosas que eu tô dando aqui, ó, de mão beijada pra vocês. A última e não menos importante dica é você estar atento aos cílios natural da sua cliente, tá bom? Às vezes quando a gente tá começando, etc, a gente não tem noção de fio natural da cliente. Eu digo de fio natural porque a gente tem desde um cílio super fragilizado, que às vezes nem compensa você tá colocando uma extensão, tá? Às vezes ela precisa, às vezes é um cílio tipo muito curto, muito pequeno, que não compensa você tá fazendo uma extensão. Ou você explica pra ela que você tem que fazer ali, quem sabe, um volume russo 2D, sabe? Tipo com fio 005 ou 007 no máximo, que não vai dar aquele tchan, etc, que às vezes ela tá procurando. E a gente tem fio muito saudáveis, muito fortes, que suportam até um 0.20 num fio a fio, ou um mega volume de 0.3, tipo de 15 fios.
sabe? Então é muito relativo, mas por exemplo, se você pegar um fio fragilizado, não precisa nem ser um muito curto, nem muito fragilizado lá da primeira cliente, um fio mais fragilizado mesmo já de extensão, que sabe, às vezes o profissional não fez tão bem e aí quebrou, danificou um pouco o fio da cliente, ela vai colocar com você. Já tá um pouquinho mais fragilizado, tá naquele ali ciclo ciliar, ela tá passando por aquele ciclo ciliar, que o fio tá crescendo, o fio não tá 100% ainda, e você vai e coloca um fio 0,20. Além de você correr o risco de fragilizar ainda mais o fio da cliente, você corre o risco de cair o fio, tipo, de não suportar, sabe? Às vezes mal gruda, porque o 0,20 é um fio muito grosso. Eu já falei pra vocês que eu gosto de trabalhar com 0,15, mas estou dando referência como 0,20 porque o fio já é muito mais grosso, são poucos fios naturais que eu acho que aguentam sem danificar e aguentam passar de boa com esse fio. Então eu tô dando esse exemplo pra vocês terem noção, tá? Mas assim, gente, prestem atenção demais no fio natural da sua cliente, porque também vai fazer com que a extensão dure mais se você utilizar o fio certo. Acho que vocês conseguiram entender. E uma última dica, estando nessa última dica que eu disse sobre o fio natural da cliente, como por exemplo o meu fio ele é super curto no meu canto interno e no meu canto externo. Então, por exemplo, quando eu digo pra você estar atento ao fio natural da sua cliente, não adianta você pegar um fio igual o meu, que é super curtinho no canto externo e interno, e querer fazer um gatinho, sabe? Pelo meu canto externo ser um pouco mais curto e mais fragilizado, se a minha extensionista, por exemplo, colocasse um gatinho, ia cair muito mais rápido. Então, por exemplo, qual que é o mapeamento ideal para os meus cílios? É um mapeamento boneca, porque o boneca a gente começa, tanto no canto externo quanto interno, com fios menores do que o centro. Que o meu centro, por exemplo, já é um pouquinho maior e um pouquinho mais saudável. Então, quando eu digo pra você estar atento ao fio natural, vale tudo isso, sabe, gente? Desde o fio que você vai colocar, a espessura do fio que você vai colocar, o tamanho do fio e o mapeamento, tá? Entra todo esse conjunto. Eu acho legal a gente prestar atenção pra que a nossa colocação, pra que a nossa extensão tenha uma durabilidade melhor, tá bom? Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido essas dicas. Vocês não precisam seguir todas elas a partir de hoje, mas se você for aplicando um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada semana, no decorrer dos seus dias, eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença pra você, vai ser muito significativo no retorno que você vai ter das suas clientes, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, é muito importante pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Me siga no Instagram, Beauty by Kaia, Calme Kaia, como eu já falei pra vocês antes. E se ficou alguma dúvida sobre algo que eu falei, se vocês tiverem alguma sugestão, enfim, deixa aqui nos comentários também que eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.